Mauro César Pereira, a gente teve aí esses 2 jogos, o jogo do Botafogo era mais complicado e o Palmeiras acha a virada a 6 minutos do fim. Eu acho que, claro, né, a gente tem que reconhecer o que esse moleque Estevão faz. 17 anos e sempre chamando a responsabilidade, pegou a bola para bater a falta, fez o gol aí que mantém o Palmeiras vivo e é o grande nome desse Palmeiras. Agora, Mauro, do outro lado, é um Cruzeiro do Fernando Diniz que chega a ser ridículo. O próprio Fernando Diniz falou na coletiva que ele nunca viveu isso, que ele nunca teve um começo de trabalho tão ruim. E é um começo, assim, patético desse Cruzeiro, que investiu muito e deve ficar fora da Libertadores da América. Ou seja, Mauro, o que falar do Cruzeiro e do Palmeiras, principalmente do Estevão nesse jogo? E outra, você concorda que o Cássio falhou nos 2 gols? Para mim, falhou nos 2. Tem muita gente me criticando porque o primeiro gol desviou, tá bom. Um goleiro de nível Cássio tem que pegar uma bola desviada que passa por baixo dele. E o segundo, para mim, foi um golaço do Estevão. Gente, mas a bola não vai no ângulo, a bola vai muito defensável para o Cássio e ele pula para baixo. Eu não consegui entender o pulo do Cássio. Em vez de ele pular para o alto, ele pula para baixo. Um goleiro de mais de 1,90 m de altura. E eu acho, sim, que o Cássio falhou nos 2 gols, Mauro César Pereira. Bem, Thiago, assim, o Cássio, vamos lembrar aqui um pouquinho, como o Cássio sai do Corinthians. Ele sai do Corinthians porque ele tinha lá questões lá de contrato, de grana, né? Essa coisa toda, mas ele vinha numa má fase, tanto que o Carlos Miguel o barrou. Aí o Cruzeiro contratou o Cássio. Que Cássio? O Cássio já em fim de carreira, o Cássio foi um goleiro espetacular, talvez não seja mais. É muito difícil afirmar esse tipo de coisa, porque pode ser uma fase e pode ser que tenha chegado o ocaso, o fim da carreira, o momento que o jogador não consegue mais render. A fase dele no Corinthians já não era das melhores e ontem também eu concordo com você, o primeiro gol foi falha, grave até, desviou, mas não dá para tomar aquela bola passando abaixo do corpo, né, aquele gol. E o segundo era defensável sim, o Estevão é sensacional, mas a falta era defensável, era uma bola que dava para pegar. E a expectativa que você tem de um grande goleiro é que pegue essas bolas difíceis, né? É mais ou menos o que se falou do domingo do Rossi, do Flamengo, você criticou aí e tal, também critico, foi mal. Primeiro gol... Não foi uma falha, mas dava para pegar. Seria uma grande defesa. O que você espera de um grande goleiro? Grandes defesas. Seriam grandes defesas. A primeira, né, o primeiro gol, se ele a fizesse, pelo desvio, que aumentou o grau de dificuldade, nós diríamos aqui, que defesa do Cássio em reação e tal. E no segundo, uma falta que dava para pegar. Não foi tão bem batida. A falta espetacularmente batida é aquela porrada cheia de efeito, estilo Nelinho, que ninguém mais consegue chutar igual. Ou então aquela que vai realmente com força no ângulo ali. No ângulo é no ângulo, que tem narrador que grita no ângulo, não foi no ângulo nada. A bola entrou quase no meio do gol, o cara grita no ângulo. No ângulo é ali, ou, como diriam os antigos, lá onde a coruja dorme. Ali, é o ângulo. O ângulo é isso aqui, né? É a trave com travessão. A bola entra na junção praticamente da trave com travessão. Então acho que o Cássio falhou. O Diniz já viveu sim, não é verdade que ele nunca viveu. Talvez esses números sejam, eu estava comentando com o Bruno aqui, piores do que os que ele teve no Atlético Paranaense e na primeira passagem pelo Fluminense. Pode ser que esses números sejam piores. Provavelmente são, porque é muito ruim. Tem 2 vitórias apenas, né? Uma na Sul-Americana contra o Lanús fora de casa e uma em casa contra o Criciúma, pelo Brasileiro. Mas ele já viveu fases muito ruins também. Isso acho que abre uma discussão para o mundo maravilhoso das SAFs, né? Porque agora nós temos o mundo maravilhoso das SAFs. Quando uma SAF está vencendo ali alguma coisa, tudo, parece que não tem problema. É o caso do Botafogo. Como se não houvesse nenhum risco, está tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso. O Atlético Mineiro, você vê, mandou embora ontem o Milito, já teve reclamações veementes da torcida com pichação de muro e reclamações dos donos do clube agora. Eles agora são alvo. Os meninos estão sendo criticados e tal. Antes eles eram o quê? Os salvadores do Atlético. Que maravilha. Nossa, essas pessoas, atleticanos fanáticos, estão colocando dinheiro no clube e tal. Agora não é só isso. Eles são donos do clube, gente. É isso. Então você tem insatisfação lá. O Cruzeiro que é SAF. O Cruzeiro tinha um projeto com o Ronaldo muito mais pé no chão. Aí o Cruzeiro sai, de repente, de um clube que só não acabou, só não faliu, porque o clube de futebol, sendo uma associação esportiva e não uma empresa, como são as SAFs, né? Não acaba, né? Ele entra em crise e tudo não acaba. O caso do Corinthians com dívida não vai acabar.
Vai ficar aí nesse rolo todo aí, sabe até quando. Mas estava na situação de desesperador o Cruzeiro. E de repente vai sair em pouco tempo, em poucos anos, sai para ser um dos times mais fortes do Brasil, porque alguém tem dinheiro e põe o dinheiro. Não é tão simples. E as decisões não são profissionais, são emocionais. A demissão de um técnico, contratação de um outro porque é uma grife. E está dando tudo errado. Tudo errado com o Cruzeiro. Provavelmente não irá a Libertadores, vai fazer a companhia ao Clube Atlético Mineiro, SAF. O Cruzeiro Esporte Clube SAF, é assim o nome oficial, sabia? Entra lá no site da CBF, você que está estranhando, e você vai ver lá, Vasco da Gama SAF, Botafogo SAF, Atlético Mineiro SAF, tudo SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, vem junto, é o nome, gente, é o nome oficial, é esse. E eu diria, né, para mim isso não é clube, é o time, né? O clube é outra coisa ali, é o time de futebol, que é uma sociedade anônima. Então o Cruzeiro é isso, vai ficar fora, tudo indica, da Libertadores, não merece a classificação e tem bons jogadores, dá para fazer coisa melhor ali. E fazia coisa melhor com o ex-técnico, né? Fazia coisa melhor. Não que estava maravilha e tudo, mas não estava tão mal. O Diniz está sendo um desastre. Aliás, uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, os técnicos no Brasil também, em alguns casos, cada um cuida da sua carreira, sabe quanto precisa daquele dinheiro ou não, mas assim, eles não esperam muito tempo, né? O caso do Diniz, cara, ele teve uma oportunidade, ele saiu do Fluminense num desgaste, mas ele foi campeão da Recopa esse ano, da Libertadores ano passado, campeão carioca. Então, a saída do Diniz é mais ou menos a fórmula está desgastada, é hora de trocar, é hora de romper. Saiu numa boa, não saiu obrigado, a torcida do Fluminense não o odeia. Se ele dá um tempo, espera um pouco, sabe, sai um pouco de cena, de repente aproveita esse período, vai lá fazer um curso da UEFA, vai fazer sei lá o quê, vai ver os jogos lá na Liga dos Campeões, Premier League, Campeonato Francês, vai dar uma volta pela Europa, ver futebol, conversar com... Quando eu falo ver futebol, gente, assim, um cara desse, ele vai assistir um jogo, ele vai encontrar pessoas lá fora, vai trocar ideia, vai ter um intercâmbio, pode ser bom, estar com a mente mais arejada, mas eles rapidamente já pegam a primeira oportunidade. É óbvio que é uma opção de profissional de cada um, quem sou eu para dizer como deve ser feito. Mas às vezes pega uma canoa furada, cara. Aí pega o Cruzeiro no meio do campeonato, com muitas ambições pelas contratações, é um clube gerido de forma emocional, porque tem um dono, cara. O dono, ele vai fazer o quê? Eu botei dinheiro, quero resultado. É assim. No mundo inteiro é assim, com raras exceções. E aí tem esse resultado. E do Palmeiras, eu vi ali até compartilhei na rede social com um comentário, o Danilo Laviera, nosso colega lá do UOL, ele escreveu um texto, cujo título é o seguinte, se vocês viram, o Vampeta que lê tudo talvez tenha visto. Abel dá sinais de que não aguenta mais suas opções de ataque no Palmeiras. Essa narrativa me chama a atenção, porque o Estevão é um dos artilheiros do campeonato sem ser um atacante de área, mas ele é um homem que joga do meio para frente. Ele joga como um meia ponta, um ponta armador ali para a direita, goleador, né? Fez outra vez o gol decisivo ontem. Cássio falhou, outra história. Fez o gol. O moleque é um capeta, né? Um negócio impressionante como joga bola esse rapaz, aos 17 anos. E como ele tem coragem, huevos. Ele decide, vai para cima para resolver. A coisa está feia, dá em mim que eu vou resolver. E resolve. É impressionante. Ele realmente tem tudo para ser um jogador fenomenal. Tomara que ele consiga seguir a sua carreira realmente com esse sucesso. E acho que ele vai jogar no Chelsea. Acho que ele vai chegar e vai ficar. Não acho que ele vai ser emprestado que nem os outros, não. É só o Maresca ter o mínimo de visão e o Chelsea está bem, hein? Ele vai chegar. Né? O Chelsea está bem, ele vai chegar no campeonato inglês, assim, é um time nadando de braçada que é o Liverpool, e o Chelsea ali bem colocado, brigando para de repente ficar em zona de Champions League, para quem sabe brigar por Copa, vamos ver. Ele vai pegar, mas ele vai chegar só no final, né, da temporada, na outra temporada. Então pode ser que ele chegue já classificado para a Champions, o que seria sensacional se ele for realmente aproveitado. Agora, essa é uma narrativa. O Palmeiras não está perdendo o campeonato por conta das opções de ataque. O Palmeiras está perdendo o campeonato porque tinha que empatar com o Botafogo em casa, numa terça-feira, em que o Palmeiras, pela tabela, foi até de certa forma favorecido, porque marcaram para terça-feira o jogo, quarta-feira o Botafogo tinha que ir para a Argentina e sábado decidia a Libertadores. Então o Botafogo estava completamente dividido. E o Palmeiras só está voltado para o brasileiro desde que foi despachado da Libertadores pelo Botafogo meses atrás. E antes pelo Flamengo na Copa do Brasil. Poxa, tem uma semana só para isso. O adversário dividindo atenções. O grande jogo da história do clube se aproximando. E perdeu. E ele perde. A derrota se configura depois de uma troca ruim do técnico. Ele põe o Rony, ele tira o Rony e tira o Aníbal Moreno, que é um volante. É um jogador importante ali para dar sustentação ao time do Palmeiras. E coloca o Maurício, que é um meio atacante, e coloca o Dudu. Né? Isso aconteceu com 17 minutos de jogo. 11 minutos depois, o Botafogo fez 2-0. O Botafogo começou a ter chance e ter espaço depois da saída do argentino.
Eu acho que ele errou feio ali, porque o Palmeiras faltava muito jogo. Eram 17 do segundo tempo, o Palmeiras faltava um gol. Estava 1-0 o Botafogo. O Palmeiras estava por um gol de continuar líder do campeonato. E depender só dele. E o Palmeiras se lançou, na minha opinião, uma precipitação do treinador, tomou o segundo gol e aí a coisa ficou complicada. Aí aos 44, o Adrielson fez o terceiro, depois o Richard Rios descontou, mas tarde demais, e a derrota ali foi decidido o campeonato. Se no domingo nada de excepcional acontecer, e o Botafogo for campeão, como deve acontecer, tudo indica, bem, a decisão foi aquele jogo. E não foi pelas opções de ataque. Foi pela opção do técnico de colocar 2 homens ofensivos de forma precoce, abrindo seu time. E foi o que ele fez. Ele errou ali. Na minha opinião, ele errou. Então, quando começa a surgir essas narrativas, me chama a atenção. O técnico está incomodado com isso, o técnico não quer aquilo. Ora, as contratações que o Palmeiras fez esse ano foram com o aval do técnico ou sem o aval do técnico? E não foram poucas. O Maurício, por exemplo, foi contratado esse ano. O Felipe Anderson foi contratado esse ano. O Aníbal Moreno chegou ainda no ano passado, né? Mas a primeira temporada dele inteira foi a desse ano. Então o Palmeiras fez várias contratações e, além disso, surgiu o Estevão. Esse ano ele se firmou, que não é uma contratação, mas é uma novidade no elenco, né? Tudo bem, ele soube aproveitar o garoto, o técnico utilizou e tal, o Abel Ferreira, legal, maneiro. Mas ele ganhou um presente, imagina, pergunta ao Felipe Luiz o que ele acharia se no começo do ano que vem o Lohan, que não está jogando nada já há um tempão, que é um pouquinho mais velho que o Estevão, começar a comer a bola. Ele vai falar, nossa, que reforço que eu ganhei. Né? Ele vai dizer isso. Imagina se surgir um garoto na base do Corinthians amanhã resolvendo os jogos. O Corinthians amanhã tem que vender o Yuri Alberto e aparece lá um moleque da base metendo o gol. Fala, nossa, olha só. Ele ganhou esse presente. Então, o Palmeiras perdeu o campeonato ali. A não ser que aconteça domingo uma surpresa absurda, que não deve acontecer. O São Paulo está de férias, né, gente? São Paulo está de férias. E aí, não tem mais jeito. E outra coisa, ontem já senti ontem na rede social um certo mimimi. Que não sei o que está decidido. Está decidido porque o Palmeiras perdeu o Botafogo. O Palmeiras perdeu o Botafogo em casa, a classificação na Libertadores, e perdeu para o Botafogo o jogo que decidiu o campeonato priori. E perdeu no Rio também para o Botafogo. As 2 vezes, não foi? No Brasileiro. Então, 4 jogos do Botafogo, 3 derrotas, um empate com sabor de derrota. Eliminado 7 vezes de mata-mata dentro de casa. E esse jogo da semana passada foi quase um mata-mata. Com o Palmeiras jogando pelo empate. E perdeu o jogo. E ali É curioso isso, né? O Campeonato Brasileiro praticamente foi decidido no mata-mata, que foi aquela partida. E olha como o Palmeiras foi favorecido pelas circunstâncias, né? Um jogo terça, o Botafogo viaja na quarta para a Argentina e sábado decide a Libertadores. O Palmeiras só pensando nisso. E conseguiu perder. E ontem o Botafogo jogou contra um público, torcida do Internacional, e venceu o Internacional, com torcida contra. O Palmeiras jogou sem torcida contra, no estádio vazio. Não dá para reclamar, gente, de opção de ataque, não dá para reclamar de tabela, não dá para reclamar de nada. A temporada do Palmeiras só não é um fiasco, porque o vice-campeonato não é um fiasco, né? Brigou até o final pelo título, vai até a última rodada com chances, então isso não é um fiasco. E foi campeão paulista pela 3ª vez seguida, tricampeão, então pelo menos ganhou o título no âmbito estadual e conseguiu fazer um bom brasileiro, né? Chegando ali em 2º lugar, caso se confirme o título do Botafogo, que é quase impossível de não acontecer, né? Tem um milhão de possibilidades, tem uma só que dá o título do Palmeiras. Na verdade são 9, né? 9 possibilidades, 8 são do Botafogo, uma do Palmeiras, que é a vitória do Palmeiras e a derrota do Botafogo. Qualquer outra combinação, o Botafogo será campeão. Mas o Palmeiras é o grande responsável por não ser campeão. Teve a chance de não souber aproveitar. Tudo que a gente falou ano passado, Thiago, que a gente elogiou, nossa, o Palmeiras atropelou na reta e tal, campeão. Esse ano deve ser o inverso. Não atropelou nada. Ficou ali e tal, e na hora de decidir, não decidiu. Quem decidiu foi o Botafogo.